Eu fiz uma mosaico, uma constelação aqui de exemplos. Ele falou que ia dar o controle para passar. Eu vou tentar ficar aqui. Eu fiz um mosaico de exemplos do que seria essa interface, essa interdisciplinaridade da fonética com outras áreas do conhecimento. E essa interface é monstruosa, assim, né? Então é galáctica, e eu, portanto, vou falar só algumas, e sobretudo aquelas do meu ponto de vista. Né? Eu sei que vocês, e aí pelo que eu vi dos pôsteres, porque eu já vi o trabalho aqui da pós, muitos de vocês já estão na interdisciplinaridade. A minha começou remotamente, há 20 anos, né, quando eu comecei o doutorado, que era uma pergunta assim, por que a gente não entende necessariamente o que sopranos cantam? Então era um momento da minha vida que eu estava ainda estudando canto erudito, e eu achava que era um preconceito linguístico. Quando o soprano canta não dá para entender. E nem só a linguística, nem só a música me respondiam essa pergunta. Então, eu fui para a fonética e foi o lugar, surpreendentemente, que respondeu. A música, hoje já tem estudos nisso, mas eu fiz um levantamento ano passado e tem muito trabalho na linguística e na fonoaudiologia sobre a relação que o canto fala, principalmente quando está. Bom, no meu percurso, né, de 20 anos, e aí eu olho o Marcelo, eu lembro que ele fez o curso de fonética e fonologia comigo na Unicamp, a gente não tinha como escapar de ouvir falar de integração fonética e fonologia. Né? E isso foi muito enriquecedor para mim, porque aí também tem muita interdisciplinaridade. Né? Embora a minha pergunta fosse muito simples do ponto de vista da questão da inteligibilidade da palavra cantada, né, no lugar em que eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado, era impossível fugir da poesia. E, portanto, eu aprendi o que era a fonologia articulatória, mais conhecida como AP em inglês, Articulatory Phonology, que tem uma grande integração com a fonética. Né? E se por um lado o que eu estava vendo era a fonética acústica, que tem muito com física, quem já fez curso comigo sabe disso, né? Por outro lado, a fonologia gestual é um outro mundo, porque ela ia chamar a atenção para a questão da articulação. É por isso que no título dessa apresentação eu falo de a língua que nasce dos movimentos. Né? Isso é tão bonito. Muitas vezes a gente não tem tempo para prestar atenção nisso. Né? Então, assim como a gente anda, como a gente articula a mão, como tem a língua de sinais, a nossa articulação também são movimentos. E a fonologia articulatória é toda baseada nisso. Isso dá um curso, eu não vou entrar nisso, né? Mas o que era mais legal era a questão do embate. Né? Tem um embate aí, porque se eu falo que o gesto fonológico não é mais mental, não é mais representacional, eu crio um embate com as teorias explicativas representacionais, que estão por tudo, elas são as vencedoras do embate. Né? Mas a fonologia gestual continua firme e forte, né? E num grupo ainda pequeno, né? Mas para mim responde muito mais coisas. Por exemplo, o estudo que eu fiz com as nasais, que eu nem trouxe aqui, mas oportunamente também a gente pode discutir isso. Né? Então, aí tem um exemplo assim, bastante fonológico que eu adoro, e também quem já viu palestra minha, eu uso às vezes até figuras de balé para explicar por que as sílabas CV são as que ocorrem mais nas línguas. Então, vocês, como linguistas, cada um tem a sua hipótese. Né? Porque, mesmo você que não faz fonética e fonologia, lá quando você fez o básico, né, você viu isso. Pô, sílaba CV tem mais. Né? Porque vem demais porque é mais fresquinho, que nem a história das biscoito, né? Não. Então, a fonologia articulatória, que se baseia na questão dos movimentos, explica isso. Eu não vou poder dar exemplo com os meus, estou segurando o microfone, mas tem umas figurinhas ali, principalmente aquela dos dois dedos apenas, né? O pessoal da fonologia articulatória, que é agora não, estão espalhados pelos Estados Unidos, mas originalmente do Haskins, né? Acho que de onde veio a última palestrante nossa do IDL, né? A Lilo Martin.
Então, o pessoal do Haskins, ele se baseou muito na dinâmica dos movimentos também do corpo. Né? Isso que é bonito também, relacionar a articulação da fala com os movimentos do corpo. E uma das coisas que os caras malucões ficam pensando, como é que eu faço meus movimentos de andar, os meus movimentos com o dedo? Eu faço em fase ou antifase? Né? E o que isso significa? O que isso explica da cognição? Então, uma das coisas que se explica aí é que, por exemplo, movimentos em fase são mais naturais, mais fáceis de fazer. Né? Como é que os caras faziam isso no experimento? Eles faziam as pessoas, faz mais rápido o movimento, faz mais rápido. Quando as pessoas têm que fazer mais rápido, elas acabam colocando os dois dedos, ou as duas pernas, ou os dois braços em fase. O que acontece com a consoante vogal? Quem já fez fonética acústica comigo viu isso do lado acústico. Uma sílaba CV, o que vai acontecer, que outros caras, não esses, né? E aí eu vou indicar o texto do Gafos para vocês lerem, enfim. Outros caras viram que para a gente fazer movimentos consoante vogal é mais natural, é mais fácil você setar, configurar o seu trato vocal para fazer CV do que para fazer VC, por exemplo. E essa é uma boa explicação de por que a gente tem mais sílabas CV do que outros tipos de sílaba nas línguas do mundo. É um pouquinho mais complicado que isso, mas isso já mostra muito da interdisciplinaridade. A gente tem que buscar lá estudos na psicologia do movimento, né? na física do movimento, na fisiologia do movimento, para entender melhor as sílabas. Né? Muito bom. Aí um outro cálculo que eu posso falar, precisaria do som, é a questão da fonética com a música. Né? Então, a gente está no reino dos sons. Então, é outra interdisciplinaridade. Quem entra para fazer fonética comigo, a primeira coisa que eu dou é um texto sobre música. Né? Então, porque bom é som, música é som, e a gente vai partilhar um monte de similaridade. Mas, claro, a gente vai partilhar um monte de coisa diferente, é isso que eu venho perseguindo nos meus estudos. Né? Eu queria que vocês pensassem numa canção que vocês sabem de cor. Então eu vou trocar as coisas. Como não vai dar para passar o filme com o som e o sonzinho que eu tinha feito para vocês aqui, só faço uma outra, vai ser um testezinho, faço uma outra oportunidade. Eu vou fazer um outro tipo de teste, que é esse que está aqui na coluna esquerda. Qual canção você sabe de cor? Aliás, e uma curiosidade, tem alguém aqui que não é brasileiro, né? E morou muitos anos fora? Todos somos brasileiros. Eu garanto só uma. Eu garanto que fora ela, todos nós, ou ela se deu uma boa, se abrasileirou, todos vocês sabem uma canção de cor. E aí vocês querem escrever no papelzinho, depois, guardem isso, que depois eu conto o outro cálculo. Tá? Aqui do lado, então, só para vocês não ficarem muito curiosos, eu ia passar dois tipos de sons diferentes, né? E para vocês ouvirem e dizerem se vocês reconhecem o ritmo. Mas se nós vamos dizer, talvez a gente faça uma palestra só sobre ritmo de fala, prosódia, alguma coisa assim, né? Então eu vou pular essa parte, tá? Para não me atrasar mais a gente aqui. Eu tenho quanto tempo? 10 minutos? Eu ia pular, como eu achei que eu ia ficar muito tempo aqui e aqui, eu ia pular esse aqui, mas eu vou contar um pouquinho. O que, afinal de contas, a fonética pode fazer com canto? Mais som, né? A gente está de novo no reino dos sons. E algumas coisas eu andei descobrindo por aí, tanto no doutorado como esses anos aqui na USP, né? Então, primeira coisa, né, padrão acústico articulatório do canto, se o canto ele é mais entoado, de um modo mais erudito, vamos dizer, ele vai formar um tubo uniforme. Você vai querer, quer dizer que a gente canta tudo as vogais meio parecidas? Sim, né? Mais ou menos é isso. A gente alonga mais as vogais, né? Isso é dado. Talvez não seja tão verdade para a música popular brasileira, que foi o que o Cássio, não sei se o Cássio aqui estudou, né, no doutorado, que eu estou vendo também em algumas pesquisas minhas. Né? A gente sincroniza, mas a Verônica está vendo agora a questão da sincronização da fala com congruência semântica. Né? E eu pesquisei sobre a sincronização de diferentes tipos de fala, por exemplo, a parlenda, a prosa,
e o rock and roll. Então, na ponta ficou assim, né? Então, seria, o samba é a coisa mais difícil da gente sincronizar, e o rock and roll, aliás, a prosa é mais difícil, a fala, né? E o rock and roll fica na ponta, a gente sincroniza ali. Bom, mas as duas coisas não são tanto, né? Samba, bossa nova, rock and roll, mas o rock and roll tem alguma coisinha ali que as outras coisas não têm, né? E agora o que eu mais recentemente vi é que, de fato, a gente estabiliza F0 mais no canto. Isso parece um pouco óbvio, mas não é, porque se fala muito sobre isso na literatura fonética. O que seria um F0 mais estável, né? Até mesmo em prosódia se usa muito isso, né? Esse termo. Mas a gente fez medidas realmente acústicas de produção de F0 para dizer isso. Mesmo um canto popular que é muito parecido com a fala, o pessoal da semiótica sabe isso, quem estuda a semiótica da canção, a gente fala quando canta, né, principalmente o canto popular brasileiro, mas mesmo assim a gente estabiliza mais a nota da vogal para fazer isso daí. Tá? Então eu vou passar, eu acho que a gente deu o recado, eu vou passar rapidamente sobre isso, aqui teria muita coisa para falar. A Verônica falava de novo da Verônica, ela está se aprofundando nesses estudos, que é a questão da fala conjunta. Então, esse livro que eu estou mostrando aí, que é do Fred Cummings, que já veio dar curso para a gente, que já foi meu colaborador, The Ground from Which We Speak, ele vai... O que eu gosto dele é a inovação, né? É o caráter inovador e assim, muito ousado. Fala, olha, a gente está falando só de diálogo, a gente está falando de textos muito estáticos, né? Mas a fala conjunta devia ser também um objeto de estudo da linguística. E ele foi filmar principalmente manifestações religiosas. Então, isso também é uma marca da interdisciplinaridade com a linguística muito grande. Né? E aí, outra coisa interessante também, eu já tive a oportunidade de orientar uma pessoa que falava sobre emoção, a emoção na fala, porque a emoção está em tudo, obviamente, né? A gente vai, eu não sei se o Felipe vai poder falar um pouquinho sobre isso, a emoção está também no suor, tá, enfim, no olhar, né, na expressão facial, mas está na voz também. Né? Então, já é dado, isso já é um dado, e essa minha aluna achou também, né, que você tem variações de pitch que são padrão dependendo da emoção. Então, quando você está alegre, você vai aumentar o seu F0, né? Quando você está triste, a tendência é baixar. Quando você está com medo, a tendência é você tirar a intensidade, né, da fala, subir o F0. Isso tudo a gente pode ver em Scherer 2003, mas tem um monte de gente trabalhando com isso. Ele é só uma referência mais conhecida. E junto com ele também, ou paralelamente a ele, trabalha o Paul Ekman, que é conhecidíssimo por detectar emoções faciais e micro expressões faciais. E aí ele ele inspirou o Light to Me, não sei se vocês já viram, eu adoro. Então, e ali disse que não fez sucesso depois, mas eu gostei muito, né? E uma das coisas que a linguística hoje em dia faz também, a fonética e a fonologia estão fazendo, é pesquisa multimodal. Né? Então, não só ver o que está acontecendo com a entoação de fala, mas filmar a face para ver como é que essas expressões ou gestos da face estão se alinhando, né, com determinados padrões ou determinados fenômenos intoacionais. E, aqui não tem som, mas aí, o que a gente viu até agora foi, né, essa linguística, essa língua, não é nem essa linguística eu estudaria, né, mas essa língua que canta, né, que nasce dos movimentos. Então, a fonologia articulatória é maravilhosa para estudar isso, que canta e que suplica. Então, esse suplica foi um pouco de exagero, mas tem a ver com a questão da emoção, né? E tem estudo, sim, sobre coisas específicas da curva intoacional, diz o que eu estou fazendo? Estou pedindo ou estou perguntando? Né? Ou o que você está fazendo? Você está pedindo ou você está perguntando? Então, o que acontece com a voz? Né? Na verdade, esse estudo aqui, que eu estou citando, do João Antônio Moraes e a Manuela Colamarco, né, eles fazem todos uns testes antes fonéticos, né? Então, eles vão pegar
a mesma frase, que eu acho que é na festa de estranca, eles fazem aí está a transcrição carioca, então na festa de estranca. Então na festa de estranca seria uma coisa assim, se fosse o pedido, na festa de estranca. E a pergunta seria, na festa de estranca, né? Então o que a gente está vendo ali, não sei se está dando para ver bem, eu estou sem o mostrador, mas você tem um pico que está mostrado na curva equacional de baixo, um pouco antes do pico que está mostrado ali com umas bolas, né? Em cima, pouco antes o pico de quando é pedido e de quando é pergunta. Então, eles fizeram isso baseados nessa busca fonética que eles fizeram. Isso aí já é uma curva em que eles dão uma reinterpretação fonológica, tá? Com highs e lows, né? O H e o L. Mas eles fizeram antes, né, de chegar nessas curvas aí, eles fizeram gravações mesmo, né, da frase que eu falei e puseram para juízes ouvir, né? E a pergunta era, quando que você ouve o pedido? E quando que você ouve pergunta? E houve grande acerto em relação à pergunta quando o F0 faz um pico mais no fim, mais para a sílaba tônica, né? E um pouquinho antes da sílaba tônica, quando é um pedido. Obviamente também que talvez para o pedido esse pico de F0 não seja tão alto, né, em relação com a média da F0 da frase. Então esse tipo de detalhe mostra que a gente pode, inclusive, né, diferenciar atos de fala com a entoação. Então, de novo, eu tenho aí uma outra interface. Uma interface dentro da linguística, né, com a fonologia e com a pragmática. Eu tenho tempo ainda? Que agora vai acabar? 7. Então ajudou, então, Marcelo, não ter som, porque eu já vou acabar. Mas, aqui também teria que passar uma coisa para vocês, mas vocês vão passar, em casa vocês vão poder ver, mesmo porque eu acho que não está como link, está só como cópia, né? Também no LAFAP, nesse percurso que eu fiz para fazer o doutorado, né, usando a fonética acústica, eu não pude escapar também do sintetizador de fala, né? É claro que de 20 anos para cá muita coisa mudou e alguns de vocês já estão mexendo com inteligência artificial aí, né? Mas lá eu convivi com pessoas que faziam síntese de fala, eu nunca fiz síntese de fala. Só que depois que você entende de fonética e fonologia, né, como funciona a fonotaxe das línguas, ou pelo menos de uma língua, né, já dá para aplicar nas outras, você começa a entender melhor como é que os engenheiros podem manipular. O problema é que os engenheiros entendem rapidamente e eles bancam a gente. No entanto, a coisa está mudando. Vocês mesmos já têm trabalhos, não sei se na área da fonética e fonologia, mas com certeza na semântica, né, que eu andei olhando aí, na sintaxe, né, com o pessoal da linguística computacional, vocês já têm trabalhos que o pessoal já está aprendendo a modelar e saber o fenômeno linguístico e fazer um algoritmo para ele, né? Tem diversos, que até eu não conheço direito, mas tem diversos usos, né? Essa coisa da gente se relacionar com os engenheiros, né? Os usos de síntese de fala, né? Uma delas, eu vou lá para a pergunta para que servem, né, essas sínteses de fala, né? Na verdade, são quem acaba fazendo o serviço final, aliás, o final não, desde o inicial praticamente hoje em dia, né? É o computador, né, que você dá o input para ele, ele processa e dá o output, entendi o que você está falando e transforma em texto, por exemplo, né? Ou de texto para fala. Então, muita gente já usa GPS, né? Ele pode estar lendo coisas gravadas ali, mas se não for gravado, se ele tiver que ler pela primeira vez o nome de uma pessoa, ele está fazendo um outro tipo de síntese que é mais complicado, que é performante, né? E a gente usa também no telefone celular. O nosso computador, ele tem já um conversor texto-fala, né? Então isso é uma coisa que já está muito disseminada, que a gente usa pouco. Eu mesmo não tenho muito uso disso, né? Eu não uso GPS, eu sou meio antiga. Se deixasse, eu ainda estava lendo ali de São Paulo, né? Eu gosto de olhar mapa. Eu olho o mapa, eu vejo como é e pego o carro, né? Mas
Por exemplo, alguém já viu ficou muito comum aquele videozinho do Google, do Duplex Google, para mostrar o último, maravilhoso, mega intergaláctico sintetizador de fala. Vocês viram esse? Que ele liga para marcar a síntese de fala do Google liga para marcar uma hora no cabeleireiro. Quem que viu isso? Ninguém viu? Então, só você. Mas olha, como é que ficou pequeno? Eu ia passar também se desse tempo, né? Mas está lá no YouTube. Põe logo abaixo desse GPS, leitura de livro. Se vocês colocarem no YouTube Duplex Google, vocês vão achar. O ideal seria achar sem críticas, já tem muitas críticas, já faz uns 6 meses que eu recebi. Agora tem um monte de crítica dizendo que é falso, que é uma fraude. Não interessa para mim, interessa em falar para vocês que existe. Depois a gente vai ver se é ou não. Eu não sou ninguém para falar que é. Só que assim, a gente fica muito tímido também, gente. Quantos minutinhos eu tenho para falar mal dos outros? Diz o seu assunto que a gente deve falar mal por trás. Então esse é o cara. O cara do Google está com aquela plateia maravilhosa, aquele teatro maravilhoso, amadeirado, todo tratado acusticamente. E ele fala, é muito proud de falar que estamos anunciando o nosso modelo, né, o último modelo de síntese de fala. E aí é realmente maravilhoso. Mas assim, é para marcar a hora no salão. Então, eu acho que o dia que eu tiver que deixar uma máquina marcando para mim a hora no salão, espero que o DL não me deixe nessa posição, não sei, não vou me sentir tão humana. Né? O dia que e a máquina vai saber, ela vai marcar errado, ela não vai marcar na hora que eu quero, enfim. De qualquer forma, eu estou brincando, mas a gente tem muito progresso nessa área, é uma coisa de louco. Agora, um começo é o que vocês estão fazendo quando vocês vão buscar perguntas na linguística computacional, ou mesmo na fonética, para entender como é que funciona o sinal de fala. Né? Então, toda aquela base lá que eu faço meio correndo lá na graduação, que é para não apavorar os alunos, né? Mas entender o que é frequência fundamental, o que é onda complexa, como se decompõe a onda, tudo isso ajuda muito se você for se tornar um linguista que programa e que sabe como funciona o som. Tá? E a outra coisa que eu queria falar para vocês, também fazer uma homenagem, um dos nossos primeiros sintetizadores de fala foi o Ayuru-ET, que significa o papagaio real. Tem muita, não foi um dos primeiros, eu não posso dizer que foi o primeiro, porque em todas as universidades federais os caras estão fazendo balbúrdia com síntese de fala. As pessoas, os engenheiros estão fazendo isso, né? Eles não estão parados, aqui também, sobretudo na Unicamp. E o AIORET foi feito na Unicamp em conjunto com os foneticistas de fonólogos também, né? Porque ele honorar o plano fonólogo do LAFAP. Isso foi no final dos anos 90, frutificou um pouco nos anos 2000, mas eles já não trabalham mais com isso lá. Tá? A gente voltou um pouco àquela discussão da cognição, que é muito interessante para mim, né? Do embate teórico de que, afinal de contas, a linguística funciona como? Né? Na nossa cabeça, no nosso corpo. Para mim, ela funciona um pouco no corpo, um pouco na cabeça. E é isso que eu estou tentando perseguir nas minhas pesquisas, e para isso eu preciso da interdisciplinaridade. Aí, só para acabar, a gente tem conversa também com sociolinguística, a variação, mudança fonética. Aí eu falando do meu quinhão aqui, que é a fonética. Né? A gente tem conversa com a linguística computacional, quando precisa fazer síntese de fala. A gente conversa com as fonoaudiólogas, com a psiquiatria, se a gente for, por exemplo, estudar questões prosódicas da fala autista, muito interessantes, né? É outra galáxia, né? O ensino de línguas estrangeiras tem uma abordagem dinamicista do Gratan-Alves, muito legal, que eu deixo aí, depois eu posso mandar para quem se interessar. As disciplinas forenses, né? Que a gente sempre tem alguém aqui interessado, né? Como é que pega bandido pela voz. Então, e qualidade de voz, que para mim é uma coisa que eu acho linda também de estudar. Né? E está muito... Isso não vai dar tempo, então...
Mas, ainda bem que eu não trouxe nada para dar exemplo, mas a gente está bombando quem vai em speech prose, de interspeech, nesses congressos, principalmente eu falo de voz, falo de fonética e fonologia também. Ninguém mais quer saber da teoria, né? Não ser, enfim, fóruns específicos para isso. Mas, por exemplo, no interspeech, que tem 1000 participantes, né? Tem muita coisa sobre carisma de voz. E a gente teve uma apresentação disso na Brasil, não sei se além da Verônica alguém foi, quer dizer, pessoas que só estudam assim, o que faz da voz da pessoa uma voz com carisma, né? Ah, isso não tem nada a ver com linguística, está nas bordas, está aí, vamos pegar. E muitas das coisas que eu falei aqui também dão emprego, tá? Então é isso. Ok, obrigada. Obrigada por ter. Ok. Bom, primeiro me desculpem por causa da pressa e tal, mas eu fiz uma apresentação super rapidinha, então eu sinto muito se o título da apresentação for meio enganoso, né? Porque vendo esse título talvez vocês esperem que eu fale, né, sobre como se faz experimentos e tal. Eu não vou falar nisso. Eu só vou falar um pouquinho da minha experiência fazendo experimentos com outras pessoas que sabem fazer experimentos, que eu não sei. Então eu fui procurar primeiro o Marcos Maia, da UFRJ, e agora eu estou trabalhando com a Aniela Trota, também da UFRJ, e com uma outra professora do Rio, que é a Maréia Souto. Esses experimentos que eu estou fazendo são sobre infinitivo flexionado. Eu não vou explicar por que tem essa importância. Então, tem a teoria, né, a teoria gerativa chegou num impasse sobre algumas coisas e alguns dados que tem infinitivo flexionado eram cruciais para resolver esse impasse. Então, eu falei desses dados, mas aí eu fui muito criticado por várias questões que eu vou chegar lá. Então, antes de passar para o português brasileiro, vamos olhar como funcionam os infinitivos flexionados no português europeu. Então, no português europeu, você pode falar, né, eu penso terem os deputados trabalhado pouco. Então, o infinitivo flexionado, ele licencia esse sujeito, né, os deputados, mas você pode, né, como o português europeu é uma língua que licencia sujeitos nulos, você pode ter um pronome, em vez de outros deputados, você tem um pronome vazio, né, o que a gente chama de pronome vazio, um pronome que não tem som, tá certo? Ele está lá, mas você não pronuncia ele. Então, nesse caso, né, a gente representa esse pronome sem som com esse prozinho, né? Então, eu penso terem trabalhado pouco, é uma sentença boa em português europeu, com a mesma leitura de A. Portanto, né, se a gente tem um pronome ali naquela posição, esse pronome pode se referir a uma coisa que está distante do pronome. Então, quando você tem em C, quando examinou o bebê, o cuidador notou ter sujado a fralda, o falante português normalmente interpreta que o bebê sujou a fralda, certo? E aí você pode ter isso no plural. Quando examinou os bebês, o cuidador notou terem sujado as fraldas. Quem sujou as fraldas foram os bebês. Então, seguindo essa lógica, a gente vê que em português europeu, num caso como E, você tem os falantes rejeitam uma leitura de E, né? O cientista afirmou terem descoberto a cura da doença. Normalmente, os falantes portugueses entendem que o cientista
afirmou que outras pessoas acharam a cura, tá certo? Então, o cientista afirmou terem os médicos, os biólogos, achado a cura da doença. Em geral, em português europeu, você não interpretaria a sentença E como o cientista falando que ele e o seu grupo descobriram a cura da doença. Então, vocês já devem estar percebendo que isso é muito diferente dos das nossas intuições como brasileiros, certo? Então, e é isso, foi justamente isso que eu falei num artigo em 2010. Eu falei que coisas como 2A, cientistas afirmam terem descoberto a cura do câncer, é uma construção muito comum no português, e o jeito que a gente interpreta isso, ao contrário dos portugueses, é que os cientistas estão afirmando sobre si mesmos que eles descobriram a cura do câncer. Certo? Não sei se o julgamento de vocês vai bater comigo, mas pelo menos é assim que eu interpreto essas sentenças. E, aliás, essa sentença 2A eu tirei de uma headline do jornal. Certo? Então, isso aparece muito em jornal. Motoristas dizem estarem sendo assaltados nas rodovias, etc. Então, depois que eu comecei a pesquisar isso, eu vi que isso aparece de monte. Outra coisa que eu peguei na internet foi B, que foi uma sentença que estava numa página em que pessoas fazem perguntas para os outros responder. Então, eu imagino que a média da idade de pessoas que usam um site como esse seja, assim, 12 anos. Certo? E aí, a pergunta que o cara fez foi: como que eu faço para beijar uma menina? Tá certo? 12 anos, né? E aí, a resposta de alguém foi essa: chega nela, espera ficarem a sós, diz que gosta dela, vai chegando junto e tchum. Então, isso mostra para mim claramente que as pessoas usam infinitivo flexionado no Brasil, que isso não tem a ver com o que a gente aprende na escola, porque, aliás, espera ficarem não é uma construção muito boa em português europeu, isso é substandard na Europa, e isso é usado no Brasil, tá certo? Só que aí, a reação aos meus trabalhos começou a ser muito difícil. Os pareceristas não gostavam desses meus dados, e o que eles falavam para mim? Que esses dados não valem nada porque eles refletem a norma culta ensinada na escola e, portanto, não refletem a gramática internalizada pelo brasileiro. Bom, essa 2B foi uma coisa que eu usei justamente para dizer que esse parecerista não tinha razão, porque espera ficarem não é uma coisa, não é nem da gramática portuguesa e nem é uma coisa que a gente aprende na escola. Então, como que isso é fruto da escola se vai contra a gramática escolar? A outra coisa que eu ouvi são que infinitivos flexionados são usados para veicular uma interpretação arbitrária e não uma interpretação que a gente chama de controle, que é essa interpretação do cientistas afirmam sobre eles mesmos, né, que eles descobriram a cura do câncer, ou do chega nela, espera ficarem juntos, certo? Essas são interpretações que a gente chama controladas pelo sujeito da oração de cima, ok? Então, quando você fala chega nela, espera ficarem, o sujeito, né, que chega está incluído no ficarem. Certo? Espera
ficarem vocês dois, né? Você e a menina. Então, como o sujeito está sempre incluído, a gente chama essas interpretações de controle. E aí as pessoas me falavam, não, a interpretação, né, padrão de infinitivo flexionado é arbitrária, aquela que não tem um controlador. Que é, por exemplo, quando você fala assim, a Esmeralda odeia fumarem perto dela. Então, não é a Esmeralda que fuma, tá certo? Então, essa é a interpretação não controlada, né? A Esmeralda odeia que pessoas fumem perto dela, tá certo? E a outra coisa que eu ouvi é que esses dados não valiam nada porque os infinitivos flexionados não são mais usados no Brasil. Então, eu percebi que eu ia ter que fazer alguma coisa porque as pessoas não acreditavam nos meus julgamentos. Então, eu fui procurar essas pessoas que sabiam fazer experimentos para poder resolver, né, esse impasse. Primeiro, eu fiz um experimento eu mesmo, um experimento caseiro. Então, eu fiz na internet um experimento de gramaticalidade. Eu simplesmente construí sentenças que eram mais ou menos desse tipo. Eu contava uma historinha para o informante que era sobre o Will Robinson, que eu não sei se vocês lembram, mas era o personagem de uma série de antigamente, Perdidos no Espaço, né? Então o Will Robinson e a família dele estavam perdidos no espaço, e eu falava de uma família extraterrestre que era a família Glick. Né, que tinha uma menina que chamava Moia, que era amiga do Will, então você tinha esses dois contextos, né? Depois de conversar com os Glick, o Will concluiu estarem em Marte. Então essa seria a interpretação não controlada, porque quem está em Marte seria a família Glick. E no outro caso, quando os Robinson viram o Sol, o Will concluiu estarem em Marte, pelo contexto que fica mais saliente, né? Como a família Robinson é a família do Will, quando você fala o Will concluiu estarem em Marte, você entende uma interpretação controlada, porque é o Will e a sua família que estão em Marte. Então eu construí uma série de sentenças desse tipo e eu apresentei para os falantes, né? Primeiro sentenças de não controle, depois sentenças de controle, e pedi para esses falantes marcarem se essas sentenças eram gramaticais ou não, numa escala de 5 pontos, né? Sendo 1 agramatical e 5 completamente gramatical. Esse foi o resultado que eu já achei bastante convincente, mas os pareceristas dos jornais ainda não acharam muito convincente. O jeito de ler esse gráfico, então, não é bem uma porcentagem de respostas que tem aí. O que tem aí é uma função, é uma função de distribuição. Então, na verdade, você lê esse gráfico assim: dada uma sentença controlada, né, como aquela do Will Robinson, se você apresenta aquela sentença para um falante brasileiro, você tem 68% de chance desse falante dar a nota 5 para essa sentença. Então, se você junta 4 e 5, dá aproximadamente, dá mais de 80%. Então, né, quando um falante brasileiro é apresentado uma sentença de controle, você tem 80% de chance dele dar nota 4 e 5. No caso das sentenças de não controle, como vocês podem ver, existe mais ou menos 20% de chance do cara responder 1, 2, 3, 4 ou 5. Certo? Então é gritante a diferença entre as duas leituras, né? Então, para mim, isso demonstra
que os falantes aceitam muito melhor a leitura de controle do que a leitura de não controle. Mas como isso não foi suficiente, eu procurei o Marcos Maia e a gente montou várias sentenças mais ou menos como aquelas do meu primeiro teste, e nesse caso não era para julgar a gramaticalidade, os informantes apenas liam as sentenças e a gente rastreava, né, o olhar dos informantes. Então, nas sentenças, a gente tinha sentenças de controle obrigatório com plural, né? Como chegaram logo ao lugar da queda, os bombeiros julgaram terem salvo muitas vidas. Então, nesse caso, o contexto da sentença fazia com que você pegasse a leitura de controle mais facilmente, e os informantes tiveram muito pouco problema lendo essa sentença. O segundo jeito, né, era uma sentença também de controle obrigatório, só que com singular no sujeito ali, né? Como chegaram logo ao local da queda, o bombeiro julgou terem salvo muitas vidas. Nesse caso, também as pessoas liam sem muito problema. O que tem aqui nesse desenho é o mapa da fixação do olho. Então, quanto mais vermelho, mais fixação teve naquele lugar, tá certo? Então, vocês vão ver que, né, começa com poucas fixações e vai aumentando. Então, nesse caso, era uma interpretação referencial, né, em que o referente não era o sujeito logo de cima, mas a coisa que aparecia ali nessa adverbial, né? Só quando os bebês foram examinados, o cuidador percebeu terem sujado as fraldas. Então vocês já percebem que aí começa a haver um pouco mais de dificuldade dos informantes em processar essa sentença. O outro caso que a gente olhou foi a tal da leitura arbitrária. Quando o concurso foi cancelado, o candidato julgou estarem mal intencionados. Vocês podem ver que aí os falantes já têm bastante problema em resolver processar essa sentença. Depois a gente tem a leitura referencial com plural. Quando os terroristas chegaram na base, os pilotos perceberam estarem armados, né? A leitura que a gente queria tornar mais saliente é que os terroristas estavam armados, tá certo? Então as pessoas têm mais dificuldade ainda, começa aqui, e elas têm mais dificuldade de todas com essas que são arbitrárias e tem o sujeito no plural. Quando os dados chegaram na base, os cientistas perceberam estarem em órbita. Então, eu, de novo, acho que esse experimento demonstra claramente que os falantes brasileiros leem com mais normalidade quando o infinitivo flexionado está nessas situações de controle, tá certo? Entretanto, essa terceira aqui ainda foi lida razoavelmente com facilidade. Então as pessoas que não querem torcer o braço, elas estão dizendo que, mas olha aí, se você pega o sujeito, se você pega a coisa que está lá mais distante, não é controle. Só que aí, quem fala isso é porque não entende a situação sociolinguística brasileira, certo? Porque a gente aprende, o que a gente aprende na escola é que essas leituras deveriam ser possíveis. Então é normal que o falante brasileiro procure estratégias para acomodar essas leituras. Mas o que eu acho que eu tenho provado com esses experimentos é que
A primeira leitura, a leitura mais fácil, aquela que é o que a gente chama de core, né, da gramática do brasileiro, é interpretar esses infinitivos como sendo controlados, tá certo? Bom, até aí eu falei da interpretação do infinitivo flexionado, mas a gente não tinha falado nada, eu não falei nada sobre a produção. Então as pessoas ainda podiam falar, tudo bem, as pessoas interpretam assim, mas ninguém mais usa isso aí. Então isso aí não vale de nada. Então agora eu procurei a Aniela Imbrota e a gente resolveu fazer um experimento de produção de infinitivo flexionado para ver se os brasileiros realmente produzem esse tipo de coisa. Então eu escolhi um contexto de controle, que é um contexto de controle dentro de nominais, né? Então sentenças do tipo elas estão felizes por poder membar a horta juntas, né? Então a gente escolheu usar verbos que não existem, que é tipo um WUG test. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, do WUG test, mas é um teste que ficou famoso, em que o pesquisador apresentava um bichinho para a criança e falava assim, this is a WUG. Aí ela pegava 2 bichinhos e perguntava para a criança, o que é isso? E a criança falava, these are WUGs. Tá certo? Então demonstrava a morfologia agindo numa coisa que a criança não tinha no léxico, porque o WUG não é uma palavra. Então a gente resolveu, né, para não ficar manchado com coisas lexicais, porque talvez um verbo aceite melhor do que o outro, o infinitivo flexionado. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, a gente pegou verbos inventados. Então a gente apresentava o verbo para a pessoa, membar, e aí a pessoa lia a sentença com uma lacuna ali no input, e ela tinha que falar o verbo inventado naquela posição, do jeito flexionado, do jeito que ela quisesse, certo? Então as pessoas, nesse caso, as pessoas ou falavam sim, elas estão felizes por poder membarem juntas, ou sim, elas estão felizes por membar juntas. O que acabou ocorrendo é que muitas pessoas não só flexionaram o membarem, mas muitas flexionaram o poder. Então, quando a gente apresentava a sentença PIN, as pessoas flexionaram, apesar de elas estarem lendo, elas estão felizes por poder, lacuna, juntas, as pessoas liam, elas estão felizes por poderem membar juntas. Então, as duas coisas aconteceram. Ou a pessoa flexionava o poder, ou a pessoa flexionava o membar. E aí a gente testou com diferentes auxiliares, né, com poder, com dever, com ter que, e a gente testou o auxiliar flexionado e o auxiliar não flexionado para ver se isso dava alguma diferença, e dá, é claro, as pessoas preferem flexionar o membar quando o auxiliar não está flexionado. Mas às vezes as pessoas flexionam o próprio auxiliar. Para minha surpresa, a gente encontrou, bom, para minha surpresa não, né, que eu esperava encontrar, mas eu não esperava encontrar tanta flexão. Então, a gente, desse total aqui, que acho que são 30, apenas 8 falantes não flexionaram nenhuma vez. 7 falantes flexionaram pouco, uma, 2 vezes, e 15 falantes flexionaram bastante. Então eu acho esse um resultado que demonstra, né, claramente. Bom, eu tenho que
eu acho que demonstra claramente que os brasileiros ainda usam a flexão infinitiva. É claro que dependendo de como você interpreta o que é flexionante frequente, esse gráfico muda, certo? Porque aqui a gente pôs a mediana, a gente poderia ter posto a média, e aí ia ficar 15 flexionantes não frequentes e 7 falantes flexionantes frequentes, ia ser o contrário, certo? Mas de qualquer modo, 22 falantes flexionaram, certo? E só 8 não, então eu acho que isso demonstra que a gente não pode dizer que não existe mais flexão infinitiva no Brasil. A gente tentou ligar a flexão infinitiva com fatores sociolinguísticos do tipo tem telefone, tem internet no telefone, já viajou fora do Brasil, ou viajou dentro do Brasil, ou nunca viajou. E como vocês veem, nada ficou muito gritante. Então, tem falante flexionante que viajou, tem falante flexionante que não viajou. Então, isso não parece, essa coisa da classe socioeconômica não me pareceu ser muito relevante. Outra coisa que a gente fez foi tentar associar o uso da flexão com o sotaque da pessoa. Então, se a pessoa tinha o R mais petroflexo ou menos petroflexo, né, se era um R mais de São Paulo ou não, e isso também não parece ter muita relação com a flexão. Então, tanto os falantes que usam retroflexo flexionam, quanto os que não usam retroflexo também ou flexionam ou não flexionam. Não houve relação entre essas variáveis, certo? Então, eu concluo que a leitura de controle é a leitura mais aceita entre os falantes brasileiros. Pelo menos metade dos falantes ainda flexionam o infinitivo, e o infinitivo flexionado não parece estar ligado a condicionantes como classe socioeconômica. E aí, o lugar de origem, acho que eu nem não devia ter posto, porque eu acho que existe sim uma coisa de cidade versus campo, né? O infinitivo flexionado provavelmente é mais comum nas cidades do que na zona rural, mas essa ligação é muito menos forte do que as pessoas imaginam, né? As pessoas acham que o uso do infinitivo flexionado está crucialmente ligado com extrato socioeconômico, escolaridade e tal, e o que a gente está vendo é que não, tá certo? Então, era isso. Desculpem a pressa, vou ter que sair correndo, Felipe, você me desculpa. Eu quero agradecer o convite. É uma alegria para mim muito grande poder dividir um pouco disso com vocês, porque isso faz parte da minha história desde o início da minha formação. Eu sou fonoaudiólogo de formação, então o trabalho interdisciplinar, principalmente com as disciplinas que estudam linguagem, sempre foi presente em toda a minha formação, no percurso profissional como fonoaudiólogo, como pesquisador. Então, é o meu lugar de fala, falar sobre linguística clínica. Na verdade, essa interdisciplinaridade, que é um tema muito importante da linguística com outras áreas, é bem antiga, com a saúde também, né? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a demanda que houve, principalmente por conta de deficientes que foram sendo identificados, e principalmente as questões relacionadas à fasiologia, o trabalho do linguista foi muito requisitado pelos profissionais de reabilitação. Então, isso já é uma prática da linguística antiga,
né? Não é novo. Mas linguística clínica não é algo que aparece muito, principalmente no Brasil, né? Aparecer essa área de estudo com este nome, até o final da década de 90 foi muito conflituoso. Então, principalmente por conta de questão de mercado de trabalho, de proteção de áreas de atuação, isso ficou um pouco abafado. Mas, hoje em dia, nós temos como posso dizer, um levante, um revigoramento dessa área, principalmente por pesquisadores da Europa, né? Nós temos grupos em Portugal, grupos na Espanha e na Inglaterra, que têm se dedicado muito ao estudo dessa área. Queria conversar com vocês um pouco sobre as possibilidades de diálogos que existem, o que eu tenho visto na minha experiência, e também sobre algumas fronteiras que são importantes serem obedecidas, porque elas tomam questões legais como base, né? Para a linguística, quando a gente vai falar sobre estudo de distúrbios de linguagem, sempre uma coisa que causa um estranhamento, né? Quando a gente vai falar, e não só aqui no Brasil, mas fora também, sobre apontar uma produção linguística como atípica ou como alterada, as pessoas, os linguistas recuam um pouco por conta da sensação de juízo de valor que se faz sobre a produção. Só que, quando nós estamos falando sobre aquilo que é alterado, nós não estamos fazendo referências às possíveis manifestações de variação na língua, ok? Nós, por conta disso, acabamos juntando uma série de informações que são informações imprescindíveis para a execução de um diagnóstico, ou para que você chegue ao final de um processo e consiga dizer se aquela manifestação ela é típica ou atípica. Para isso, a gente tem um recurso muito importante da saúde, que é a queixa em saúde. A queixa em saúde, ela é um evento, um acontecimento no momento de uma anamnese ou no momento que o paciente procura o médico, que obrigatoriamente desencadeia um processo de avaliação e de intervenção. Ela obrigatoriamente faz isso. Não existe a possibilidade de um paciente chegar ao hospital, apresentar uma queixa e não ser atendido. Mesmo que depois da queixa haja uma avaliação e essa avaliação não identifique algo errado condizente com a queixa, precisa de uma intervenção, que é o caso, por exemplo, de pacientes com distúrbios psiquiátricos, né? Ele vai somatizar coisas ou ele vai fantasiar sinais clínicos que não vão ser identificados no exame objetivo, mas aí a intervenção vai ser outra. Então, eu estou com dor no peito, vai lá, faz um raio-x, faz uma tomografia, não encontra nada, continua dor no peito, o médico tem que fazer alguma coisa. Dá remédio, continua dor no peito, aí uma hipótese, doença mental, vamos tratar de uma outra forma que não é aquela inicial. Então, no momento em que existe queixa, eu preciso investigar o que de externalização que está acontecendo naquela produção ou de compreensão que pode estar caracterizando uma reclamação daquele indivíduo sobre a sua produção de fala, de língua de sinais ou compreensão. Tá? Então, quando nós falamos de desordem e atipia, não é baseado em normas que impõem aos indivíduos comportamentos linguísticos. Né? É claro, um teste, quando ele é padronizado e é validado, você vai ter os testes objetivos, você vai ter pontuações que são pontuações de referência. Então, um teste X, uma pessoa tem que ter um número 70% de acertos para que ele seja considerado uma pessoa normal. Lógico, isso tudo é feito com um tratamento estatístico e em populações muito grandes, né, nos testes importantes. Só que também isso, com o passar do tempo, modifica e a necessidade de um novo estudo sobre aquele teste importante. Então, é dinâmico, mas não é taxativo, impositivo na produção. A partir desse momento que a gente tem essa possibilidade dessa
configuração de uma manifestação e, portanto, um segmento terapêutico, um segmento interventivo, né, com avaliação e com a terapia fonoaudiológica ou a terapia psicológica, neuropsicológica, nós entramos no sistema de saúde. Tá? A atuação dos estudiosos da linguagem em termos de distúrbios da comunicação tem sido cada vez mais importante, porque o conceito de saúde, desde a década de 40, sofreu bastante alteração. Nós temos um primeiro momento em que a saúde era vista como uma ausência de doença, depois a saúde foi vista na década de 80 como bem-estar biopsicossocial, e depois, mais recentemente, como valor sociocultural, né? Até como um bem, né? Você ter saúde, um país que tem um bom sistema de saúde, as pessoas que têm um bom plano de saúde, isso também toma uma outra configuração muito maior do que a ausência de doença, do que bem-estar, mas também isso vira um item, né? Importante na vida das pessoas. Dentro desse sistema de saúde brasileiro, nós temos dois princípios importantes, que são os princípios doutrinários e organizacionais. A atuação do linguista, vamos dizer assim, não é ainda reconhecida legalmente. Nós não temos uma profissão de linguista que vá atuar no sistema de saúde. Mas nós temos uma diversidade de atuações da psicologia, da fonoaudiologia, do serviço social, da psiquiatria. Algumas especialidades da medicina são muito embasadas em estudos linguísticos, que muitas vezes a gente aqui na ciência básica perde a dimensão dos impactos daquilo que a gente produz, né? Isso é uma coisa importante também de fazer distinção, né? Aquilo que é ciência básica e aquilo que vai ser a ciência aplicada, né? Aqui a gente, pensando em questões muito micro ainda, a gente não consegue ver como que a nossa atuação tem um impacto direto em muitas desses pontos da saúde brasileira, né? Aqui eu quero destacar a integralidade e a resolubilidade como dois princípios importantes que os distúrbios da comunicação, ou os estudos da linguagem e os estudos da comunicação humana acabam impactando, né? A integralidade, esses três princípios doutrinários aqui são bem interessantes, e assim, pessoal, o Sistema Único Brasileiro, apesar de toda a nossa problemática, é um sistema que tem um projeto bastante interessante e bonito, assim, ele funcionaria muito bem em suas concepções, né? Esse princípio da integralidade, ele toca no assunto, no desenvolvimento integral do indivíduo, né? Então não basta apenas uma intervenção que vá tratar do seu problema de fala ou da sua afasia, mas leva em consideração como a minha intervenção ela vai ser benéfica no seu desenvolvimento como um todo. E da resolubilidade, nós precisamos, dentro de um processo de intervenção, passar por etapas que levem à conclusão e à resolução daquele problema de saúde, né? Nós não podemos deixar um paciente solto por aí sem saber o que fazer com ele. A partir do momento que existe uma queixa, uma intervenção, eu preciso dar seguimento. Isso é teoria, tá, pessoal? Nós sabemos que em muitos serviços as pessoas ficam sem, os profissionais não estão lá mais, mas do ponto de vista teórico, eu preciso de ter um final na intervenção com esse paciente. Bom, a linguística, ela vai ter algumas interfaces que são mais fáceis de perceber. A Bia citou a psiquiatria com a questão da fala do autista, mas nós temos uma possibilidade de atuação muito grande na medicina. Aqui eu coloquei só neurologia e psiquiatria, são os mais fáceis de perceber. E em outras áreas de saúde, como fonoaudiologia e psicologia. Fonoaudiologia talvez seja a mais clara, né? Os testes de linguagem, avaliações para diagnóstico, isso tudo tem sido feito por muito tempo com
contribuição muito discreta dos linguistas, né? Às vezes como terceiro autor, em alguns testes nem aparecendo como autor dos testes, mas existe uma consultoria linguística na elaboração. Mas ultimamente este serviço, essa necessidade tem chegado principalmente na busca de elementos teóricos mais fundamentados aqui no Brasil. Historicamente, os testes de linguagem no Brasil começaram a ser desenvolvidos de uma forma mais sólida a partir deste século, né, com publicações no final dos anos 90 e assim mais sólido mesmo para cá, e mesmo assim sem uma construção baseada em estudos básicos de linguística, por exemplo, como a aquisição. Um dos testes mais importantes de linguagem que nós temos hoje em fonoaudiologia, que é o BFW, ele não foi baseado em estudos de aquisição. Ele foi feito baseado na aplicação de uma proposta adaptada / traduzida para o português, que era o Terro Vibore, um deles, né, o que é o teste de vocabulário, que foi utilizada pela professora Débora Beff, aplicou aquilo em larga escala, pacientes da redondeza da USP, então, comunidade de São Remo, e etc. E a classificação daquilo que é esperado e daquilo que não é esperado para aquele teste, né, em termos de reconhecimento de figuras, né, para vocabulário, foi baseado no que aqueles sujeitos respondiam. Esse percurso mais básico, ele é extremamente questionado por profissionais de fora, porque eles perguntam, mas como é que você quer fazer um teste de linguagem se você não tem um estudo longitudinal consistente sobre aquisição em línguas de sinais, né? No meu caso. E a gente acaba tendo que usar recursos que são recursos não tão ideais, mas que neste momento histórico, por conta das demandas da clínica, acabam tendo que acontecer. Isso é uma coisa importante, porque dentro do serviço de saúde, quando o paciente dá a entrada, eu preciso dessa de resolver o problema. Para resolver o problema, eu preciso de instrumento. Eu não tenho como receber um paciente e trazer para ele algo que seja subjetivo. Hoje, na medicina, inclusive, nós temos aquilo que é a medicina baseada em evidências. Eu não posso fazer um tratamento ou fazer uma avaliação sem que aquilo seja testado cientificamente. A gente vai no médico, o que vocês prefeririam? O médico fala assim, olha, eu vou aplicar essa vacina em você. Essa vacina foi testada em 500.000 pessoas, 99% das pessoas ficaram boas. Ou o médico fala assim, olha, eu vou aplicar essa vacina, eu estou sentindo que essa vacina vai ser ótima. Você vai querer aquilo que é evidência científica, né? Para avaliação e para procedimento. Então, essa demanda saiu da clínica e veio, né, em busca da ciência básica, da pesquisa, para ser comentada. Na psiquiatria, uma coisa que é bem interessante no caso de línguas de sinais, uma experiência que nós estamos tendo no Hospital das Clínicas, que é uma interface da linguística / estudos da tradução com a clínica psiquiátrica geral, ambulatório de psiquiatria geral. Um dos ambulatórios do HC tem um trabalho muito grande com refugiados, então eles têm lá intérpretes ad hoc, que não são intérpretes formados, às vezes alunos de árabe, francês, inglês, e eles atendem surdos também. Tem mais de 40 pacientes surdos, uma incidência muito alta de problemas de saúde mental na comunidade surda. E uma das demandas que nós percebemos, porque nós fomos convidados para fazer essa atuação, mediando a intervenção, o exame clínico, que é a principal forma de avaliação dos psiquiatras no HC, que logo é um serviço que tem uma linha mais medicamentosa, né? Então eles precisam dessa primeira interação de uma forma mais limpa possível. E a gente começou a perceber que questões que eram rapidamente identificadas no exame psiquiátrico, no exame clínico,
no caso da interação com o cognitivo, para os surdos era bastante perdido, inclusive por intérpretes experientes. Os intérpretes, o modelo predominante da interpretação em línguas de sinais é um modelo comunicativo, e os intérpretes querem fazer com que a comunicação aconteça de uma forma fluida, sem interferências, da melhor forma possível. Só que, diante de um exame psiquiátrico, tem outros elementos além daqueles que são referenciais na comunicação. Eu preciso de qualidade ou de informações da qualidade de sinalização do paciente. Então, se o paciente faz uma intervenção com um assalto de turno inconveniente durante a fala do médico, muitas vezes o intérprete modalizava isso pedindo para o surdo esperar ou aumentando o tempo de espera da interpretação, que é aquele tempo em que o intérprete ouve e depois fala, para depois que o médico terminou de falar. Talvez isso, numa conversa, não fosse tão importante, mas o assalto de turno e outros problemas de ordem pragmática, por exemplo, dificuldade na manutenção de um tópico comunicativo, dificuldade na mudança de tópico comunicativo, desorganização discursiva geral, essas coisas acabavam se perdendo na interpretação. E elas são importantes, por exemplo, para identificar a esquizofrenia, para identificar um transtorno de ansiedade. O cara que não espera o médico terminar de fazer o turno dele já faz intervenções. Então, o estudo foi no sentido de começar a interpretar essas inadequações, ou, na verdade, não são inadequações, são coisas que acontecem nas conversas de uma forma geral, mas deixar isso mais claro para o médico, porque, na verdade, o diagnóstico tem que ser feito pelo médico, não pelo intérprete de língua de sinais, né? E coisas, por exemplo, como as questões relacionadas à qualidade vocal. Uma pessoa, por exemplo, em mania, ela pode ter expressões vocais, fonéticas importantes, tremor de voz, uma voz áspera, uma rouquidão exagerada, e isso na língua de sinais, obviamente não tem rouquidão na língua de sinais, mas você pode perceber tensão de sinalização, você pode ver velocidade de sinalização alterada, e essas coisas não são interpretadas, né? E elas deveriam ser interpretadas. Então, são padrões de produção linguística que raramente são não identificadas. As pessoas percebem isso, mas eles não entendem a relevância dessas informações no momento de uma análise clínica, né? Bom, e por aí vai, né? Então, a linguística clínica, ela tem no Brasil, né, eu não vou falar do Brasil porque as relações profissionais, de escopo profissional são diferentes nos países. No Brasil, o profissional que tem legalmente o direito de realizar diagnóstico, avaliação diagnóstico e intervenção em distúrbios da comunicação é o fonoaudiólogo, que aí em alguns momentos faz sobreposição com o neuropsicólogo, com o psicólogo, com o psicopedagogo. E essas já são, em si, tensões muito grandes profissionais por conta de mercado de trabalho, né? O linguista, dentro do Brasil, ele trabalharia, e essa é uma das definições que são trazidas por conta dessas questões profissionais, na elaboração de avaliações, no estudo, né, daquilo que é a atipia, na elaboração de avaliação e no estudo de eficácia terapêutica sem a intervenção terapêutica. Então, não existe a possibilidade de um linguista dar um relatório dando um diagnóstico de distúrbio. Esse paciente possui o distúrbio inespecífico de linguagem, que é o F80.1, né? As doenças elas são catalogadas, né? E os distúrbios de linguagem são de F80 até o F80.3. Distúrbio expressivo de linguagem, distúrbio receptivo de linguagem. Então, esse CID, que é aquele número que a gente ganha do médico de atestado, ele só pode ser dado para o profissional da saúde. Tá? Então, esse diagnóstico só pode ser dado assim. Agora, o linguista ele pode elaborar o teste, ele pode normatizar o teste, ele pode validar o teste, ele pode elaborar formas de observar como que o processo terapêutico está sendo desenvolvido a partir de testagens, e aí
seria a linguística baseada em evidências, né, ou a linguística clínica baseada em evidências, aquilo que realmente acontece de evolução diante de um tipo de intervenção por um profissional da saúde. E pode sugerir também formas de intervenção, ele não pode entrar em terapia para trabalhar com o paciente, né? E assim, essa fica bem emaranhado isso. São fronteiras difíceis de serem bem delimitadas, e a gente tem que ter um respeito muito grande pela outra área. Assim, eu estou numa posição muito confortável, eu sou fonoaudiólogo, eu tenho o registro do conselho, então eu posso fazer isso. Mas eu ainda encontro colegas quando eu falo assim, eu estou trabalhando com linguística clínica, sabe? Você pode, porque você é fonoaudiólogo, mas... Então existe uma resistência grande ainda aqui no Brasil a essa atuação, né? Mas nós estamos encontrando professores, inclusive na Universidade de São Paulo, que estão entendendo a importância e o papel da linguística dentro destes cenários, né? Inclusive fazendo solicitações para a gente elaborar teste, por exemplo, de aquisição de sintaxe para crianças. Tem alguém trabalhando com isso aqui, não entende? Não está aqui? Parece que tem acho que iniciação científica, né? A Débora Défio. Vai começar sobre autistas, eu acho. Ou o DEL, então. É transtorno de desenvolvimento de linguagem, TDL. Se eu com pragmático. Oi? Se for eu, é com pragmático. Com pragmático. Não, mas era alguém com sintaxe. Alguém com sintaxe que ela estava observando. Bom. Eu acho que a grande diferença vai ser o linguista não pode entrar em sala de terapia para fazer diagnóstico ou para fazer intervenção. Qualquer tipo de ajuda, de colaboração é válido. Eu lembro que a Letícia Lessa Mansur, que é uma professora do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina, trabalha com afasia, ela sempre tocava nesse assunto. Precisávamos de um linguista aqui no hospital, porque o conhecimento é um conhecimento teórico muito mais aprofundado. Né? Vocês estudam por 4 anos linguagem, o fonoaudiólogo estuda por 4 anos linguagem, audiologia, biofuncional oral, voz e uma série de outras coisas que fogem da área da linguagem, né? Então eles dividem o tempo de graduação deles e isso acaba trazendo ali um conhecimento teórico superficial, né? Que pode ser sanado com a participação do linguista. Nós temos diversos testes, que são testes que foram testes elaborados por linguistas ou com colaboração de linguistas. Eu trouxe um que não foi elaborado por linguistas, foram 2 neurologistas de Milão, mas é um teste importante e é um teste que fala sobre a compreensão de sentenças, que é o Token Test, que é um teste antigo, muito utilizado para línguas orais, muitas. No mundo inteiro nós temos tradução desse teste, validação, adaptação para diversas línguas. E é um teste que trabalha com comandos, compreensão de sentenças a partir de comandos. Esses comandos eles utilizam para a realização desses comandos, né, que você vê o cara anotando aqui na folha de anotações, temos aqui várias frases acontecendo. São 20 peças com 5 cores diferentes, com 2 formas e 2 tamanhos. Temos um início que é da aplicação do teste, e assim, você fala a frase e o cara executa aquilo que está ouvindo ali com as peças. Tipo, pegue o quadrado grande verde, pegue o círculo branco pequeno, inicialmente. Tem um componente de memória importante, nós vamos discutir. E a última parte é uma parte que trabalha com palavras de classe fechada, então ele observa não só a compreensão dessas ordens com relação a esses itens, mas na execução de movimentos e posicionamentos com esses itens. É um teste artificial, obviamente, mas é um teste extremamente sensível. Existem várias pesquisas, principalmente na fasiologia, na área de neuropsicologia, que comprovam a eficácia dessa testagem. É um pente fino. Então você consegue pegar coisas muito sutis. Então, por exemplo, um paciente fez com epilepsia. Isso, estou lembrando de um caso meu, quando era estudante. Um paciente estava com epilepsia grave
e aí ele foi para cirurgia, na mão de um residente que não era experiente, o cara mexeu mais do que devia no cérebro do cara. O cara ficou com algumas sequelas, né? Não motoras, mas de fala. E era uma coisa muito sutil, mas era um cara de uma classe muito alta, que tinha uma profissão importante, que precisava se comunicar, que trabalhava com marketing. Estava ruim para ele, porque ele não conseguia voltar às atividades. E nenhum teste de linguagem pegava exatamente o fit. Né? Fazia os testes mais clássicos, Arizona, o Boston Name, etc. Mark, nada pegava, nada passava. Mostrava para mim, em termos clínicos, onde eu poderia intervir. Essa é uma das mais importantes, um dos mais importantes objetivos do teste, mostrar para o terapeuta não só o que o paciente tem, mas onde ele precisa ter atuação para melhorar a vida daquele cara, né? E esse teste foi um teste que pegou, porque a última parte, as partes iniciais eram pega um ciclo, pega outro, ok. Quando chega em questões que são, frases não são complexas, mas elas pedem outras informações que não são informações canônicas, eles começam a falhar. Então, é um teste de autossensibilidade, é um teste prático, e a artificialidade dele aqui é um ponto positivo, porque ela consegue testar aquilo que ela quer testar, que é a compreensão das sentenças, sem permitir que o paciente, ou que o sujeito, que o probando, consiga se beneficiar de questões que são ambientais, pistas, né, do contexto. Né? É um teste com pouquíssima redundância, com pouquíssima ambiguidade, e que, apesar do pedido, ele usa pouquíssima a memória operacional. Né? Então, não tem um desgaste cognitivo muito grande para a compreensão daquele teste. Eu estou fazendo um estudo que é em pessoas surdas, tentando fazer uma adaptação desse teste para a língua brasileira de sinais, e nós aplicamos em 95 surdos, adultos, com diferentes perfis de aquisição de língua. Aqui eu trouxe para vocês os dados do Quem Teste, separando os surdos com a aquisição em língua adequada e a aquisição tardia. Né? As primeiras partes ainda você tem uma pontuação mais alta, mas eu deixei aqui a quinta parte destacada. Olha só, eu não consigo chegar a 25% de acertos para aqueles surdos que têm aquisição tardia em comparação aos surdos que têm aquisição adequada. Ainda é pouco aqui, existe talvez uma questão de modalidade de língua influenciando, porque na língua oral o ouvinte está observando as peças enquanto ele ouve a ordem. Isso é uma hipótese, daria tempo dele mapear a execução dos movimentos com as peças durante o momento que ele está ouvindo a ordem. O surdo precisa ficar me observando, guardar isso na hora de trabalho e depois executar a ordem, lembrando. Então, talvez a questão modalidade de língua aqui tenha alguma influência. E aqui também, óbvio, puxando uma sardinha para o meu lado, que sou defensor da educação bilíngue para surdos, né? Nós temos uma prova importante sobre a importância da aquisição precoce, a aquisição em tempo adequado de língua de sinais. Né? Isso tem um impacto importante no desenvolvimento da pessoa sobre o condutor. Né? Eu acho que... A aquisição adequada seria... antes de 3 anos de idade. Antes dos 3 anos de idade. Então, eu tinha colocado aqui maior de 3 anos, menor de 3 anos, mas eu me confundi com os sinais de maior e menor. Eu falei assim, melhor colocar adequado. Já está fora lá na hora. Mas, bom, isso, gente, é lógico, vocês sabem, vocês trabalham com linguagem, né? A nossa atuação, ela é uma atuação que
de impacto muito grande. Eu gosto de falar isso para os meus alunos de elementos de linguística, assim, gente, vocês estão começando a estudar aquilo que é mais importante, que é comunicação humana, que é língua, que é linguagem, vocês estão trabalhando com aquilo que é gerador de desenvolvimento humano nas pessoas, é aquilo que humaniza, então é uma área extremamente importante e apaixonante. Olha só, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, consulta que eu fiz em 2017, mas eu consultei antes de fazer, da mesma coisa, não mudou. Todos esses itens que são, que poderiam ser englobados nessas 3 dimensões, né, vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e padrão de vida digno, isso passa por desenvolvimento de linguagem, por comunicação. Né? E é uma responsabilidade muito grande da área da saúde, dar as mãos para quem está fazendo ciências básicas em estudos de linguagem, para fomentar não só o tratamento, né, mas também a prevenção. Né? Na mesa de ontem eu achei interessante isso, que foi o filme Helena, foi uma discussão e a aluna estava estudando, ela foi embora, eu acho, muito bacana o percurso, né, da personagem, eu perguntei assim, mas tem alguma coisa linguística nesse percurso que daria para a gente hipotetizar, pensar, prever que vai acontecer um suicídio no final, né? Porque são padrões, né, de comportamento. Hoje nós vemos estudos que você consegue prever. Então veja, a gente tem ali possibilidade de fazer coisas, inclusive em prevenção da saúde, não é só promoção de saúde, que é essa parte mais de prevenção de diagnóstico, mas coisas anteriores que são importantes. Esse estudo meu é com esse objetivo, é de falar para a educação, olha só, o que a linguística fala só, isso prejudica o cara no adquirir antes de 3 anos de idade. Ele vai ter problemas, pode ter problemas depois, ou pelo menos ele não vai se desenvolver totalmente como ele poderia. Então, eu acho que essa intervenção da linguística nesse desenvolvimento, do desenvolvimento humano das pessoas, do desenvolvimento humano, é uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado, né? Principalmente agora, né? Que as pessoas olham para as ciências humanas e questionam qual que é o benefício do que você está fazendo para a minha vida, né? Tem. Muitas vezes a gente não sabe assinalar, contar qual é, mas tem. Não é só cultura. Se fosse também estava maravilhoso, mas não é só isso. Existe um impacto no desenvolvimento, principalmente hoje, porque o conceito de saúde mudou de ausência de doença para bem-estar e valor social. Então, essas coisas precisam ser postas à mesa quando a gente pensa naquilo que está fazendo. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não, tem psicanálise. Eu toquei logo na psiquiatria porque é uma experiência que eu estou tendo agora. Mas é assim, é um trabalho completamente medicamentoso, não é um trabalho psicanalítico, né? Mas sim, a atuação, por exemplo, do psicólogo e diversas áreas, e não só nas áreas de análise, até mesmo na terapia cognitivo-comportamental, você tem um papel importante da linguística clínica. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber das canções, se alguém anotou, se vocês sabem canções. Quem sabe uma canção de cor? Levanta a mão. Não sei se... Uma canção, meia canção de cor. Então eu vou contar o pauzinho para vocês, já que não tem pergunta, acho que uns 5 minutos eu conto. Então, uma das motivações também, e eu acho que passa pelo bem-estar, a gente saber canções, uma das grandes assim, experiências que eu tive em congresso, que foi numa mesa de bar, não foi no congresso, então o congresso traz de tudo pra gente, mas na mesa de bar também. E foi um lugar muito especial, porque foi do lado do Teatro da Paz, em Belém, era o Cincanto, eu trabalho com cognição musical, né? Então, ali tinha um alemão e um irlandês. E 2 brasileiras, eu não lembro se tinha mais brasileiro. E um mocinho tocando violão. E o mocinho tocava Roberto Carlos e eu e a outra pessoa, tudo bem que eu canto, né? Sou cantora nas horas vagas e a moça lá é trompista e professora da UNED.
E aí o moço tocava a música do Roberto Carlos, a gente cantava junto. Aí ele cantava do Chico, a gente cantava junto. Aí ele cantava Djavan, a gente cantava junto. Uma hora, e os dois olhando para a gente, né? Aí uma hora, acho que o irlandês, né, que é o Fred Cummings, do livro do Joint Speech, ele falou assim, mas vocês cantam? Vocês sabem todas essas canções? Mas assim, olha, foi a pergunta mais inesperada acho que eu já tive na minha vida, porque foi um choque cultural, né? Como que os brasileiros cantam assim? Então eu acho que é uma coisa, gente, que a gente tem que se orgulhar muito. Então estudar a própria fala é óbvio na fonética, é óbvio na língua, a gente precisa estudar e passa pela questão da comunicação, do direito à comunicação do ser humano. Mas estudar o canto, eu acho que para o brasileiro deveria ser óbvio e uma obrigação, né? Porque também o que eu aprendi muito nesses anos, tentando entender o que está por trás do canto, como é que a fala se comporta no canto, quais são os processos cognitivos que estão envolvidos no canto, né? Uma coisa que eu aprendi é que a nossa música é a canção. A música brasileira é a canção, não é o instrumental, não é, enfim, né, qualquer outro tipo de música que a gente ouve ao redor do mundo, mas a canção para a gente é mais importante. Então é claro que duas brasileiras ali que mexem com música, ou mesmo que não mexessem com música, né, que não trabalhassem com música, estavam cantando de cor as canções. Isso impressionou demais os dois, né? Tanto o irlandês quanto o alemão. E eles são estudiosos de música também. Então é por isso que eu perguntei para vocês se vocês lembravam de uma canção de cor, né? Então devem lembrar vários pedaços.